Náutico. De duas cores mágicas nasceu a força e a raça. Vermelho de luta, branco de paz. Quem olha não esquece jamais da união de 7 letras mágicas. N-A-U-T-I-C-O. Nasceu um time que encanta, que manda e desmanda, que faz o nosso carnaval. De duas cores mágicas nasceu a força e a raça. Vermelho de luta, branco de paz. Quem olha não esquece jamais da união de 7 letras mágicas. N-A-U-T-I-C-O. Nasceu um time que encanta, que manda e desmanda, que faz o nosso carnaval. Esplendor de te adorar com emoção. No meu coração brotou o esplendor de te adorar com muito amor. Da união de duas cores mágicas nasceu a força e a raça. Vermelho de luta, branco de paz. Quem olha não esquece jamais da união de 7 letras mágicas. N-A-U-T-I-C-O. Nasceu um time que encanta, que manda e desmanda, que faz o nosso carnaval. Nessa melhor exponencial coletiva para o jogo de sábado contra um adversário que promete ser bem difícil, que é o Botafogo da Paraíba na estreia da Copa do Nordeste. Boa noite, concordo com você. Acho que foi a nossa melhor apresentação, principalmente no primeiro tempo. Tivemos um volume para liquidar a partida de uma vez. Não conseguimos, isso faz parte do futebol, nós não podemos perder a confiança. Eu falei para os atletas que ninguém é porque quer, né? Nós temos qualidade para ter um aproveitamento melhor, mas eu fico feliz pelo número de oportunidades que nós criamos, pelo controle do jogo defensivamente também, e só fiquei um pouco irritado no final pela falta de concentração em algumas tomadas de decisões que nós deixamos de pensar coletivamente e pensamos mais individualmente. E já cobramos de imediato, eles entenderam, nós estamos em processo de evolução, a gente tem que ficar feliz, mas não de barriga cheia, não satisfeito. Vai ser um jogo muito difícil no sábado, nós temos que recuperar os atletas, a gente vem de uma maratona muito grande e vai continuar com essa maratona durante um período. Natural a gente fazer algumas alternâncias, algumas opções, principalmente pela questão física dos atletas. E a gente fica feliz porque, tendo todos os atletas à disposição, a gente tem mais variações. Hoje a gente conseguiu trabalhar com um volume de intensidade muito grande no campo do adversário. E é continuar nessa batida, continuar nessa pegada. Estamos no caminho certo, mas ainda não chegamos ao nosso objetivo. Temos margem para evoluir, ter pezinho no chão, equilíbrio e saber que os erros vão acontecer, mas a gente procurar diminuir esses erros. Acho que a nossa apresentação merecia um placar melhor, mas temos que sair feliz, né? Não confundir ambição com ganância, sair feliz pelos 3 pontos e deixar a responsabilidade agora durante a rodada para os nossos concorrentes diretos. Oi.
Oi. Aperta, ele desliga agora. Desculpa, professor. Boa noite. Parabéns pela vitória. A nossa equipe falou muito em o time evoluir a bola para frente, sabe? E a gente achava que era muito lenta. E hoje eu vou na linha dele de evolução. Né? Hoje a gente viu que essa bola chegou mais rápida ao ataque. Isso já é uma demonstração também de que esse meio, com o Patrick, com o Luan e com o Márcio, já vem evoluindo e ainda há espaço para alguém entrar aí nesse meio, ou é isso mesmo, está definido e é só o ataque que a gente vai fechar para fazer mais gols? Boa noite. Sem dúvida, tem espaço sempre. A gente acompanha o nosso dia a dia e trabalha no dia a dia justamente para ter essa concorrência sadia. Hoje nós tivemos mais dinâmica justamente por não amarrar o jogo. Mas essa amarração nos outros jogos, de repente, aconteceu no início da construção, com os nossos 4 jogadores lá de trás, esperando o adversário nos pressionar. E hoje nós demos uma circulação muito dinâmica de bola, balançando o adversário para ele sair e pressionar a gente. Então isso é fundamental, você dá ritmo no jogo com a velocidade da tomada de decisão, com a velocidade do passe. E nós fizemos isso com muita competência. Além do mais, de ter um posicionamento tático cada vez mais equilibrado, para o nosso companheiro saber que ele tem possibilidades de passe para frente e tem a segurança de que se ele errar, como em alguns momentos nós erramos, a nossa equipe está equilibrada atrás para recuperar logo em seguida. E é como eu falei, é um processo de evolução, é um processo de construção, a gente fica feliz, mas a gente sabe que precisa melhorar e vai melhorar em alguns quesitos, e essa dinâmica a gente já procurou desde o primeiro dia, só que pelo ritmo, pela questão física, isso acaba ainda oscilando, né? Nós tivemos momentos no segundo tempo que poderíamos ter acelerado um pouquinho mais o passe, e a gente preferiu cadenciar, correndo o risco de uma bola parada ou algo assim no final do jogo. Então a gente precisa amadurecer nesse sentido, evoluir, mas a gente fica muito satisfeito pela entrega dos atletas, não só no jogo, mas no dia a dia. Esse grupo, até agora, vem demonstrando um profissionalismo e um comprometimento com o Náutico, com o trabalho, com o torcedor, que poucas vezes eu vi na minha carreira. Então é por isso que as coisas estão acontecendo dentro de campo. Alô, agora sim. Alan, boa noite. Seu time continua sendo o único invicto do Campeonato Pernambucano, conversando com alguns torcedores. Claramente, boa parte ali está bastante animado com esse início. De que forma esse início chega em você? Sei que você é um cara que você falou até do discurso pés no chão, mas especialmente pela parte defensiva. Seu time só levou 3 gols, né, se eu não me engano. Você está satisfeito com esse início do seu time? E o que você vislumbra de melhora, especialmente no ataque, daqui para frente? Boa noite. Eu vejo que essa assimilação da maneira da gente trabalhar, ela aconteceu de uma maneira até mais acelerada do que a gente esperava. Eu tenho as minhas ideias de jogo muito em relação ao jogo mais vertical. Não adianta a gente ter posse por ter posse. Nós temos que jogar no campo do adversário. E isso demanda a questão física, demanda um entendimento maior, e é o que vem acontecendo. A velocidade do jogo nosso vem aumentando, até porque a nossa questão física também vem evoluindo. Então, não só com a bola, mas sem a bola, a gente está procurando o máximo possível buscar o gol. Eu falo brincando para eles, e é uma coisa que eu aprendi com treinadores que eu trabalhei, né? O Abel Braga falava muito isso, né? Que futebol não é ginástica artística, que você ganha nota pela apresentação, é efetividade. E hoje nós tivemos efetividade, poderíamos até ter ampliado o placar, mas a gente vem com uma mentalidade muito forte de buscar a vitória independente do adversário. E estamos no caminho certo. A gente tem que manter o pezinho no chão, sabe que tem margem ainda para evoluir. Cometemos alguns erros que me irritou no final ali, principalmente pela falta de concentração. Não é nem questão técnica, não é nem questão tática, mas a falta de concentração. E quando você vai aumentando o nível, vai subindo o sarrafo, a cobrança também ela vai usar isso, porque até agora não só os atletas, departamento de análise vem fazendo um trabalho de excelência. Então a gente tem que cobrar os atletas, porque esse trabalho vem sendo feito por todos. A diretoria dando respaldo, blindando no momento que tem que blindar, cobrando no momento que tem que cobrar. Então o futebol não se resume só dentro das 4 linhas, é um entorno que está cada vez mais firme, e a gente espera consolidar cada vez mais, principalmente com as vitórias,
que a gente tanto quer e que o nosso torcedor também quer, além de frisar isso. Eu acho que o diferencial da confiança é o torcedor jogar com a gente. Isso aí é o diferencial. No final do primeiro tempo tiveram algumas cobranças ali, mas eu voltando para o vestiário, eu vi também torcedores, um do lado do outro, falar, não, vamos apoiar, depois a gente cobra. Então é esse pensamento, é essa mentalidade da gente andar junto que vai fazer a diferença a favor do Náutico. Alan, boa noite. Voltando um pouquinho na tua primeira coletiva aqui, depois da vitória contra o Flamengo, você falou que não era um treinador de poupar jogador. E a gente está vendo muito isso. E aí eu faço essa pergunta porque no sábado agora o Náutico entra na Copa do Nordeste, tem uma competição de um desafio tecnicamente muito maior, por todos os adversários e por toda a importância da competição. E eu queria entender a tua avaliação de como você enxerga que o Náutico chega para essa Copa do Nordeste. E aí eu falo em questão de opções que você desenvolveu ao longo dessas 6 partidas do Pernambucano. A gente viu hoje o Arnaldo voltando na lateral, o Diego Matos tem essa possibilidade de voltar no sábado. Enfim, queria saber se o grupo que vai estrear na Copa do Nordeste sábado está dentro do que você projetava, tanto no aspecto físico quanto técnico. Obrigado. Boa noite. Obviamente que a palavra do treinador ela pesa muito, até pela cobrança que a gente tem em relação ao resultado. Mas as tomadas de decisões nossas elas são muito coletivas, com o departamento médico, com a fisiologia, com a preparação física e principalmente com os atletas. Nós tivemos uma conversa, e a gente pode até expor isso sem problema nenhum, no jogo contra o Central com o Vaz, de dar uma segurada nele, e ele preferiu continuar. Preferiu, não, professor, eu me sinto bem, eu entendo aí a análise de vocês, e a última palavra sempre vai ser do atleta. Então a gente espera contar com o máximo possível de atletas à disposição. É óbvio, como eu falei, por algumas posições, o desgaste que tem, a recuperação ela pode não ser completa, mas a gente está bem servido praticamente em todas as posições agora, podendo iniciar, podendo no decorrer da partida fazer a diferença, como vem fazendo nas principais vitórias que nós tivemos, ultimamente o nosso banco ou aqueles atletas suplentes fizeram a diferença, e essa mentalidade, como eu falei desde o começo, eu não sou de poupar atleta, eu acho que a gente está preparado sim para enfrentar uma maratona de jogos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter segurança de tomar a decisão em conjunto, valorizando o grupo. Independente de quem inicia a partida, de quem termine a partida, a gente tem uma confiança plena. A preferência é sempre pela questão desportiva. E a questão desportiva entra a parte física, a parte técnica, a parte tática e também a mental. Tem jogadores que às vezes demoram um pouquinho mais para se recuperar de uma partida para outra na questão mental. Então tudo isso a gente analisa, conversa e toma a melhor decisão. E a gente vai fazer isso novamente. Então o grupo todo à disposição. Hoje nós sabíamos que o Arnaldo não iria suportar mais do que 30, 35 minutos. Conversei com ele, dá para a gente ir, fazer isso, fazer aquilo, estou pensando dessa maneira, e foi o que aconteceu. Então essa troca de ideias internamente com os atletas é o balizador maior para a gente escolher os 11 iniciais aí para a sequência do ano todo. Boa noite, Alan, parabéns pela vitória. O Náutico, em todos os jogos até agora do Campeonato Pernambucano, se pegar o scout, vai ter a maior posse de bola. E aí você se referiu a algumas falhas individuais ou algumas coisas que lhe incomodaram. Mas na Copa do Nordeste, a tendência não deve ser essa. Como é que você projeta o Náutico, já que o próprio torcedor que cobra e vendo o time jogando bem, na competição que está por vir, que é o Nordestão, o sarrafo é bem mais alto? Boa noite. A gente tem que saber lidar com a situação. Não é todo jogo que você vai conseguir ter a bola da maneira que você quer, mas você tem que tentar. Eu vejo que contra o Santa Cruz, nos momentos que a gente mais teve oportunidade de gol, foi o momento que eles mais tiveram com a bola, e isso também é parte de uma estratégia, Você se desgasta também estando com a bola, movimentando, não é só quando você está marcando. Então a gente precisa saber se adaptar ao adversário, mas sem abrir mão da nossa característica. É óbvio que a gente vai enfrentar adversários com uma qualidade técnica maior do que a gente vem enfrentando, mas eu vejo que dentro de uma organização tática, dentro de um posicionamento, a gente vai buscar sim fazer o mesmo jogo que a gente vem fazendo, ter a posse, mas com objetivo, não uma posse
de 70%, sendo que mais da metade é no campo defensivo. Isso, para mim, eu acho que não produz muita coisa. Pelo contrário, gera mais risco de você errar e mais possibilidade do adversário acabar fazendo gol em você. Então, essa mentalidade nossa de saber verticalizar o jogo, de saber dar opção, de definir a jogada, ela vai ser alimentada, mas dentro de uma estratégia, dentro de uma humildade, dentro de uma consciência de saber o que a gente está fazendo dentro de campo, conforme o adversário vai nos exigir. Boa noite, Alan. Essa é a sexta partida do Náutico na temporada e dentro desse seu raciocínio, né, de sempre estar colocando o melhor em campo, dentro das condições físicas de cada atleta, você procura mexer o mínimo possível, né, no teu time. E deu para perceber que nos setores de defesa e meio campo as mudanças ínfimas, mas o ataque, nessa sexta partida já foi a quinta formação diferente. Você só conseguiu repetir o trio ofensivo nas duas primeiras partidas. Queria que você falasse sobre essa questão. Você já tem definido esse trio de ataque ou ainda cabe uma movimentação para mudança, para chegar no ponto que você quer dentro da sequência de jogos do Náutico que tem pela frente? Boa noite. Nós partimos do princípio que quanto mais entrosamento tiver, melhor. Nós não variamos tanto, de repente, o sistema defensivo por questões de intercorrência física, né? O Diego, que acabou tendo uma lesão, era uma opção até pela sobrecarga do Luiz, principalmente na última partida. A questão do Belão também, o Arnaldo estava fora de jogo. A gente acabou trocando o Robson com o Guilherme pelo desgaste e também pela característica de estatura, de construção de jogada. Então a gente acabou mexendo o mínimo possível. E no meio de campo, eu acho que a gente ainda tem espaço, não só no meio de campo, mas para ter algumas variações, para ter algumas características diferentes. No último jogo a gente acabou com o Igor, no lugar do Lohan. Teve jogos que nós trouxemos ali o Marco Antônio para ser o primeiro volante, para ser o volante de maior retenção, jogando junto com o Marcos Júnior. Então essas variações, não só na frente, mas também atrás, elas vão ser importantes até para todo mundo se sentir envolvido no processo. Pode de repente não variar os 11 iniciais, mas o decorrer da partida ele vai nos exigir que a gente utilize as 5 substituições, e isso é uma coisa que eu procuro utilizar sempre, até porque a gente tem peças para isso, a gente tem jogadores aí que podem fazer a diferença, como vem fazendo, independente deles iniciarem ou não. Então talvez essa variação maior do meio para frente tenha sido pela falta de opção, por questão médica, do meio para trás. Então a gente começa já a analisar algumas situações diferentes. O Luan, que é o lateral esquerdo da base, vem treinando muito bem, e as oportunidades aparecem assim, através de lesão, através de cartão. Temos jogadores pendurados, então a gente vai procurar envolver todo mundo e, como eu falei, dar moral para o jogador e principalmente ele ter entendimento daquilo que a gente quer, independente da característica individual.